Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer cada um que está aqui hoje. E, primeiramente, eu vou começar contando a história da musculação, tudo mais. E é isso. Vamos começar, então. Próximo slide, por favor. Musculação no esporte. Eu vou dar minha visão hoje como atleta, praticante de musculação, porque tem várias formas de você ver a musculação. Tem o pessoal que gosta de ver de uma maneira filosófica, tem o pessoal que gosta de ver de uma maneira médica, e tem o pessoal que gosta de praticar e falar, basicamente. Praticam e falam o que eles veem, que eles sentem dentro de uma academia. Eu acredito que na musculação existem 3 pilares básicos, que se você não tiver pelo menos os 3, você não consegue muito bem. Basicamente, esses 3 pilares básicos da musculação é a determinação, é a força de vontade e a paciência. São essas 3 coisas básicas. Por quê? Porque não adianta você ter força de vontade para estar lá todo dia e não ter determinação para pegar mais peso, essas coisas. Porque você vai estar lá só todo dia perdendo seu tempo. Não adianta você ter força, não adianta você ter dedicação, pegar peso, essas coisas, se você não vai ter força de vontade para ficar uma semana lá. Não adianta você ter os dois, força de vontade e dedicação, se você não for ter paciência. Porque você vai perder a sua paciência e não adianta. Basicamente, essas 3 coisas eu adquiri com muito tempo, quebrando muita cabeça na academia. Graças a pessoas, amigos. E é basicamente isso. O que eu vejo da musculação é paciência, dedicação e esforço. Você tem que ter esses 3 todo dia e não pode desistir. Momento algum. Eu vou começar falando sobre um dos 3 pais da musculação, que é o Nilmo de Crotone. Esse homem, na antiga Grécia, vários séculos antes de Cristo ainda, tinha os gregos que adoravam uma boa filosofia e tudo mais. Mas tinha uma coisa que eles gostavam também, que o pessoal não fala muito hoje em dia, que é brigar. Eles amavam brigar entre si. Meu Deus do céu, esse pessoal adorava isso. Só que eles eram praticamente sempre invadidos pela Pérsia. Só que como que eles iam se defender da Pérsia, sendo que eles não se defendiam nem deles mesmos, já que eles viviam brigando entre si? O que eles pensaram? Vamos tentar criar uma coisa aqui que junte o pessoal, faça todo mundo ficar unido, e vai que a gente consegue formar uma amizade. E na cidade de Olímpia, eles criaram os Jogos Olímpicos. E como os Jogos Olímpicos, eles criaram a Trégua Olímpica, que basicamente era como? Nenhum grego deveria levantar o pulo para outro grego durante os Jogos Olímpicos, porque caso isso acontecesse, ia tomar um raio de Zeus no meio da testa. Então, isso aí impedia que eles se matassem por um curto período durante os Jogos Olímpicos. Mas o quê? Já que você não podia matar o seu oponente, você podia provocar ele. Então, basicamente, o que acontecia antigamente é o que acontece hoje entre as torcidas rivais. Só que naquela época era muito pior. Então, né, era bravo. Com isso, eles começaram os jogos gregos e tudo mais, e nesses jogos gregos eles tentavam simular coisas que aconteceriam no campo de batalha, treinamentos que eles teriam no campo de batalha. Como assim? Corrida, aumentar a resistência durante um longo período com uma armadura pesada, para praticar bastante corrida. Arremesso de dardos, uma maneira de praticar arremesso com lanças e tudo mais. E o pancrácio, que é uma mistura de greco-romana, wrestling muito praticado hoje no MMA, com boxe. Basicamente era uma luta de agarramento com porradaria. Basicamente. Mas assim, o pancrácio era a parte que o pessoal adorava, basicamente, era a cereja do bolo para ele. Porque imagina assim, 2 rivais, 2 cidades rivais, que é as cidades que vão competir nesses Jogos Olímpicos, se provocando, já há meses, se provocando. Na hora que eles chegavam lá, os 2 caras, os caras estavam pilhados. E basicamente, na cabeça deles é assim, se eu matar sem querer meu oponente nessa luta, não vai acontecer nada comigo. Por quê? Porque eu tentei, eu não fiz nada de errado, fui sem querer. Só que o pessoal estava nem aí para isso sem querer, o pessoal é pilhado. Né? Daí tá, começava a luta acabava de 3 maneiras. Com um oponente com algum osso quebrado pedindo resistência, com um oponente nocauteado, ou com o juiz parando a luta, vendo que o cara não aguentava mais. A maioria das vezes não existia nem nocaute nem osso quebrado, acabava com alguém estourado no chão morto. Mas era isso. Dentre todos esses lutadores, eles começaram a perceber que um se destacava muito entre todos. Era um cara muito forte, muito resistente, que ninguém conseguia derrubar ele, ou muito menos nocautear. Esse cara chamava Milo. Milo era um cara extremamente forte. O pessoal ficava assustado na hora do combate. Muitos até desistiam porque não queriam entrar no mundo.
Pensavam, por que esse cara é tão forte? Por que esse cara é tão resistente? Até que, quando foram analisar melhor, descobriram que Milon nasceu numa família de pecuários. Como assim? Ele, desde pequeno, é acostumado com o trabalho braçal e acostumado a cuidar de animais. Só que Milon não queria ser um pecuário como os demais familiares, queria ser um lutador de pancrácio. O que ele fez? Já que eu não posso ficar 100% no pancrácio porque eu tenho que trabalhar, eu vou levar o pancrácio aqui no trabalho. Então, Milon pegava bezerros que pesavam mais de 50 quilos, quase homens, basicamente, colocava nas costas e saía caminhando com os bezerros para lá e para cá. E basicamente, como assim? Ele pegava um bezerro, metia nas costas e saía andando. Hoje eu vou dar 30 passos. E saía dando 30 passos. Deu 30 passos, firmeza. Amanhã eu vou dar 40 passos. Pegava o mesmo bezerro em 50. O bezerro ficou leve. O que eu faço? Eu aumento o peso do bezerro e continuo andando por aí com ele e aumentando mais a resistência e a força. Nesse princípio de aumentar o peso e aumentar as minhas repetições, ele começou com um dos principais fundamentos da musculação, que é o princípio da sobrecarga. Como assim? Tá leve, aumenta mais a carga e vai até falhar. E ele fazia isso. O pessoal começou a observar ele e a rotina de treino dele. Pessoal, vamos fazer isso também. Então, o que começaram a fazer? Como naquela época não era todo mundo que nasceu numa família de pecuários, que não tinha chance de ter uma vaca, eles faziam o quê? Qualquer coisa que seja pesada, vão meter nas costas, você caminhando com tronco, você caminhando com pedra, com gente, com o que eles achavam que caminho. Isso aí era o treino deles. Basicamente, graças ao Milon, o ser humano começou com o princípio do princípio da musculação. Basicamente, viram ele treinando, falaram, tá dando efeito, vou fazer também. Isso começou a se espalhar. E foi indo. Próximo, por favor. Daí já um bom tempo depois, na Alemanha, que nasceu um cara chamado Eugene Stendhal. Ele nasceu em 2 de abril de 1967. O Stendhal é um cara que, desde pequeno, adorava as estátuas dos gregos. Como assim? Ele adorava a cultura grega e tudo mais. Ele sonhava em ter um corpo igual ao de Aquiles. Então, o que ele fazia? Ele fazia as brincadeiras dele, sempre buscando ser mais forte e tudo mais. Desde pequeno, ele tinha uma grande admiração pela força e tudo mais. Até que um dia ele foi com seus pais num circo, e as apresentações e tudo mais. Nesse meio tempo, ele percebeu, dentre várias apresentações, ele percebeu uma em específico, de um strongman. Para quem não sabe, strongman é um cara que basicamente faz demonstração de força física. Como assim? Ele pega coisas muito pesadas e mostra para todo mundo que ele tem uma força, ele quer ser o cara mais forte do mundo, levantando rochas, pesos, coisas inacreditáveis. Basicamente, ele viu aquele strongman chamado Ludwig, chegou no Ludwig depois da apresentação e pediu para ele virar o mestre dele, para ele ensinar tudo que ele sabe para ele. E assim Ludwig aceitou ele como discípulo. O tempo foi passando e o Stendhal, ele percebeu que ele estava conseguindo ficar forte, ele estava conseguindo ganhar um físico, só que estava bem longe do que ele queria, que eram as estátuas gregas, aquele físico que ele queria de Aquiles e tudo mais. O que ele pensou? Eu vou começar a viajar pelo país afora e ver o que eu consigo com novos mestres. Porque naquela época existia basicamente todas as cidades, que era uma coisa muito famosa. Então, ele viajou de circo em circo, conhecendo novos mestres e pegando novas técnicas com esses novos mestres, novos astrônomos e tudo mais. Com isso que ele foi pegando novas técnicas, uma hora ele parou para pensar, cara, tem uma coisa aqui na minha mão, que é muita informação, basicamente, ele não falou. Eu tenho muita informação. Eu vou tentar fazer meu próprio treinamento, eu vou tentar chegar no físico que essas estátuas têm. Então, em muito tempo depois, basicamente ele já estava mais adulto, ele não era tão jovem, ele criou o Instituto Stendhal de Cultura Física e Bodybuilding, que não é essa coisa que hoje em dia todo mundo fala, que é junto, como está escrito aí. Naquela época era Body, Space, Building, não tinha essa junção. Ele começou nisso, no começo não estava dando grande coisa, foi um movimento fraco, só que conforme as pessoas viam, pessoas fortes andando por aí, viam e sabiam de onde estava vindo essa força, todas essas coisas, eles começaram a frequentar cada vez mais a academia do Stendhal. Então ele foi lá, começou a ganhar cliente, começou a ganhar discípulos. E pensou, cara, eu vou lançar um livro, porque eu vou tentar ensinar o que eu sei para mais pessoas. E com o livro que ele lançou, acarretou bastante até novos alunos. E com isso o dinheiro dele começou a subir também. Então o que ele fez? Ele já tinha dinheiro, ele já tinha a técnica que ele chamava de bodybuilding dele. Ele pensou assim, eu vou tentar viajar para fora desse país, já que eu sou um pouco bem conhecido aqui,
e vou ver se eu consigo ganhar fama em outros países, ganhar mais seguidores. Ele foi para a França. Chegando na França, os franceses viram um físico diferente daquele homem forte e logo começaram a seguir ele. E lá na França, um homem desse rico e tudo mais, ele pensou assim: eu vou fazer o primeiro campeonato de bodybuilding, já que ele tinha ficado alguns anos por lá, conseguido alguns alunos. E lá na França, ele fez o primeiro campeonato de bodybuilding do mundo, basicamente. E lá, nossa, vieram pessoas muito influentes da França, pessoas com, eu diria, nossa, a burguesia, todo mundo que é importante foi naquela coisa. Isso acarretou a fama dele de uma maneira incrível. Ele ficou na França por mais algum tempo e começou a viajar o mundo com o dinheiro e com a fama que ele tinha conseguido. Até que um dia ele estava ele tinha voltado para a Alemanha, para a cidade natal dele, estava tranquilamente na academia dele. Ele recebeu uma proposta por uma carta de um indiano muito rico, que propôs para ele que ele fosse para a Índia por um ano ou dois, independente do tempo, para ele ensinar os princípios do bodybuilding para esse indiano. E ele aceitou, claro, ele foi. E chegando lá, ele ficou um bom tempo ensinando, conseguindo novos alunos. Só que uma coisa que ele conheceu lá, que encantou ele de uma maneira, diria, quase no nível da musculação, foi o yoga. Ele conheceu o yoga na Índia e ficou extremamente apaixonado por aquilo. Ele pensou, cara, eu preciso incluir isso na minha técnica, no meu bodybuilding. E o pessoal da yoga viu o bodybuilding e falou, eu preciso incluir isso na yoga. Então, ambos os lados começaram a trocar informações e técnicas. E com isso, tem muita coisa da yoga no bodybuilding, principalmente poses, entre outras coisas. E tem coisas do bodybuilding na yoga. Isso aí eu já não sei, né? Mas enfim. O Sandro ficou muito famoso, basicamente. O pessoal de várias partes do mundo conheciam ele. E ele veio a falecer. Espera aí, rapidinho, deixa eu ver aqui. Ele faleceu. É uma coisa bem complicada, para falar a verdade. Ele faleceu em 14 de outubro de 1925 de uma aneurisma aórtica. Nunca ouvi falar disso, mas ele morreu disso aí. Porém, a esposa dele, como vingança, porque ele não era um cara muito fiel, já que ele vivia viajando, ele não tinha tempo para a esposa, ele não ficava com a esposa dele, então ele não dava importância para isso. Ele vivia sempre com amantes e tudo mais. Ele só se focava no bodybuilding dele, basicamente. Então, o que a esposa dele fez? Já que você ficou famosinho por aí afora, o que eu vou fazer? Eu vou te enterrar numa cova como indigente. Ninguém vai saber aonde você está. Foi isso que ela fez. Ela enterrou ele numa cova com uma lápide vazia, basicamente não tinha nada na lápide, e deixou ele lá. Só os próximos sabiam aonde ele estava. O resto dos fãs, os discípulos, não sabiam o que tinha acontecido ou onde ele estava. Assim, logo foi passando o tempo, ninguém conhecia mais muita coisa do Sandro, ninguém sabia onde o Sandro estava. Um historiador em 2000, no ano 2000, encontrou a lápide dele. Conseguiu através de arquivos, através de coisas pesquisando com pessoas, descobriu a lápide dele. E lá ele encontrou, ele restaurou e colocou uma lápide com o nome. E nisso ele colocou Eugene Selleck, o pai do bodybuilding. E esse basicamente é o segundo pai da musculação. O primeiro é o Milan e ele é o segundo. Agora a gente vai para o terceiro. Próximo slide, por favor. Joe Weider, o treinador do famoso Arnold Schwarzenegger. Joe Weider, ele nasceu no Canadá no dia 29 de novembro de 1919. Joe Weider era basicamente, ele começou com uma coisa que todo mundo que treinou basicamente começou, que é, eu não estou satisfeito com o meu físico atual, não estou satisfeito com a minha força. Então eu vou começar a treinar. Só que naquela época as coisas eram muito bagunçadas. Como assim? Você entrava na academia, você via umas coisas bizarras, o pessoal treinando de um jeito diferente ou errado. Era daquele jeito, era olhômetro, como assim? Se eu chegasse para o meu instrutor nessa época e falasse, por que eu estou fazendo esse movimento? Por que eu estou treinando? Eu ia falar, porque deu certo com fulano, se deu certo com fulano, vai dar certo. Por que não treina? Ele fica quieto. Só que o Joe, ele não aceitava isso. Ele pensava, não, eu não vou treinar uma coisa que eu não sei o que está fazendo no meu corpo e achar que eu vou crescer com isso. Então o Joe começou a perguntar, começou a encher o saco mesmo dos instrutores, nenhum respondia a pergunta para ele, mas ele começou a treinar, em várias academias, claro, não na mesma. E com esses treinamentos daqui e ali, ele criou um diário de treino, o qual ele colocou basicamente cada informação sobre os treinos dele. Ele começou a organizar cada junção, cada coisa, cada nome, e com isso ele começou a separar partes musculares e tudo mais, porque aquela região treinava e tudo mais, ele começou a meio que fazer um diário de treino e batizar alguns treinos. Com isso, ele já tinha um material com informações boas.
Mas o que ele pensou? Eu vou atrás dos caras que são fortes mesmo, dos caras grandalhões das academias, e vou perguntar o que eles fazem. Então, logo, o Joe Wader, eu esqueci de falar, ele era um garoto que, quando era mais jovem, queria muito ser jornalista. Então, essa parte de ir atrás, pesquisar sobre, era uma coisa que ele adorava fazer. Então, o que ele fez? Começou a ir de academia em academia, procurando os astros das academias, e começou a encher o saco deles até eles falarem o segredo para ele. Basicamente, ele ligava na casa dos caras, visitava, e falava: você come, o que você faz, o que você treina, quanto peso você pega, e com isso ele ia anotando. Quando ele percebeu, ele tinha um material riquíssimo na mão dele, de 40 anos de estudo, basicamente. Com esse material riquíssimo que ele tinha, ele pensou: eu quero que pessoas conheçam isso, eu quero que mude totalmente a forma de treino que está tendo aqui. Porque desse jeito que está uma bagunça. Então ele começou a publicar revistas. Ele começou a publicar revistas mostrando o físico, mostrando tudo, dando muita atenção nas academias. E com isso as pessoas começaram a ficar: nossa, vamos para a academia todo mundo. Começou a era de ouro da academia, basicamente. A época de ouro que o pessoal começou a encher todas as academias. E com isso, né, ele começou a ganhar muito dinheiro com as famosas revistas dele. Ele começou a criar próprias academias, ele começou a abrir as academias dele, não a academia, as academias, com o dinheiro que ele acarretava com isso. E começou a ganhar muita fama, muitos seguidores, muitos discípulos e tudo mais. Só que com isso, ele pensou: eu ainda não estou satisfeito. Como assim? A minha revista, ela dá bastante informação, ela dá muita ênfase em academia, na saúde e tudo mais. Mas no que adianta eu chamar as pessoas para a academia se elas chegarem aqui e não tiverem muita ideia do que elas vão fazer? Então, um bom tempo depois, o Wader criou uma maneira de ensinar pessoas. Como assim? Ele criou cursos por correspondência. O Joe Wader, ele mandava para as pessoas cartas, ou, se eu não me engano, acho que era como se fosse um caderninho bem pequenininho, com anotações e desenhos mostrando quanto a pessoa deveria flexionar ou contrair, quanto a pessoa deveria esticar, quanto a pessoa deveria levantar em peso. Ele explicava 100% os movimentos para a pessoa. Sendo assim, ele começou com cursos com correspondência e com isso acarretou cada vez mais alunos para as academias dele, e os que não iam na academia treinavam em casa, basicamente, com o que conseguiam. Mas ele sempre conseguia novos alunos. Então o John estava lá, estava rico, tinha bastante academia, tinha bastante conhecimento, e tinha os alunos que treinavam basicamente com os manuais de treino, que a gente pode chamar. Só que ele pensou: ainda não estou satisfeito. Como assim? Já tem minhas revistas, já tem meus manuais, só que o que adianta a pessoa treinar e não comer um que, digamos assim, vai ajudar? O que adianta eu treinar por fora e não me ajudar por dentro? O que o Joe começou a fazer? Ele começou a ir em hospitais e fazer entrevistas com médicos. Como ele começou a querer entender como que o corpo humano funcionava, como que funcionava o teor de gordura corporal, como que funcionavam os aminoácidos, como que funcionavam as proteínas e tudo mais. O que ele fez? Ele começou a pesquisar sobre, ele começou a fazer entrevista com os médicos e começou a notar tudo isso. E alguns anos depois, o John, ele tinha um material riquíssimo no quesito alimentar, que era uma coisa muito importante, que era escasso naquela época. Basicamente, uma pessoa que treinava e era muito forte, faz de conta que essa pessoa muito forte comia frango. Basicamente, eles falavam lá: já que ele é forte e come frango, todo mundo aqui vai comer frango, acabou, é isso. Ninguém se preocupa com biotipo ou coisa do tipo, era só isso. Então, ele, logo que ele viu que ele tinha um material rico, umas coisas que iam ajudar muito, ele fundou a própria empresa de suplementos, basicamente, alimentares. E com isso, quando ele criou aquilo, as pessoas não botavam muita fé naquilo e tudo mais. Mas o que ele fez? Eu tenho minhas revistas. Eu vou colocar atletas famosos das academias, os grandes astros, nessas revistas, e eu vou começar a divulgar meu suplemento. Então ele começou a divulgar o suplemento, o pessoal começou a tomar, o pessoal começou a ver uma diferença. Logo, ele acarretou basicamente a vida dele, porque ele tinha suas revistas, ele tinha suas academias, ele tinha os seus suplementos, ele tinha os seus manuais, ele estava feito. Famoso, todo mundo queria treinar com ele. Só que ele pensou: cara, o que eu vou fazer com tantos discípulos, tanta gente forte aqui? A gente está treinando e tudo mais, mas e se tivesse um melhor de todos? Daí o que ele fez? Eu vou criar um campeonato lendário para todos os meus discípulos, para todo mundo que treina e acha que vai ser o melhor, entrar e ver quem vai ser realmente o melhor. Só que ele não sabia o nome que ele ia dar para esse campeonato. Então o tempo foi passando e eles foram quebrando a cabeça. Ele, o irmão dele e a esposa, que é a Beth. E eles estavam um dia, né, o irmão dele e ele bebendo cerveja, e a esposa dele estavam lá conversando com ele. A esposa dele não gostava muito de cerveja, mas ela sempre gostava de escutar a conversa com ele, que era uma coisa engraçada. E o irmão dele e ele estavam discutindo, como sempre, para
para ver quem ficava, para ver quem criava o título melhor para o campeonato. E lá estavam os dois discutindo, quebrando cabeça e tudo mais. Quando a Beth, de repente, parou de ouvir a discussão dos dois e olhou para a cerveja que eles estavam tomando. Ela olhou aquele nome, olhou bem e gostou, pensou. É um nome legal, o nome da cerveja era Olímpia. Ela olhou aquela cerveja e pensou, olha, legal. Ela separou os dois, falou, vamos ficar quieto e vamos prestar atenção nisso aqui. Mostrou a cerveja para eles, falou, o que vocês acham desse nome? Olímpia. Os dois gostaram demais do nome. Daí o Joe, ele pensou, que tal Mr. Olímpia? Logo o nome pegou, foi uma boa, todo mundo gostou, basicamente. E muita gente acha que o Mr. Olímpia, esse campeonato que acontece até hoje em dia, é sobre o Olympus e tudo mais, mas não. Basicamente é uma cerveja. Eles olharam assim para baixo e viram, olha que legal. Olha aqui, vamos mudar esse nome. E pegou o Mr. Olímpia. Então o Joe Hader, ele tinha suas lendas, basicamente, campeões que eram extremamente fortes. Ele tinha seus campeonatos, ele tinha muito dinheiro, só que ele estava ficando velho. Ele sabia que o tempo dele estava acabando. Mas ele não queria simplesmente morrer e deixar o legado com ele. Ele queria ter alguém que continuasse isso. Só que ele não achava o discípulo dele máximo. Então, o tempo foi passando, eu fui ficando mais velho. Ele conheceu um garoto extremamente forte e com um futuro brilhante. O nome desse garoto, que tem um nome bem difícil, para falar a verdade, é Arnold Schwarzenegger. Ele conheceu o jovem Schwarzenegger e pensou, cara, esse moleque aqui tem um futuro brilhante, eu vou deixar tudo que eu conheço para ele, ele vai continuar seguindo. O Joe criou basicamente o pai, digamos assim, treinou, ensinou tudo que o Joe sabia, ensinou para o Arnold. E basicamente o Arnold, hoje, dentro do fisiculturismo, dentro do pessoal que pratica, ele é considerado uma lenda. Se não um dos caras um físico mais únicos que existiu, um dos mais fortes que já existiu também. Ele era um cara que, na época, para você ter ideia, era totalmente sobre-humano o físico desse homem. Então, o Joe morreu, mas basicamente ele deixou tudo com o Arnold, que foi acarretando os campeonatos e tudo mais. E hoje em dia, você pode entrar numa academia e tudo mais, graças a esses três pilares, que eu diria, esses três pais da musculação, que pegaram uma rocha gigantesca, esculpiram ela, deixaram ela uma estátua desse tamanho bonitinho, e é a musculação hoje em dia, porque ela foi sendo construída através de erro e acerto, porque nem tudo que antigamente faziam iam pegar um músculo exato, ia fazer alguma coisa, mas eles continuavam tentando, e que chegou até hoje em dia. Próximo slide, por favor. Aqui atrás, basicamente, é a minha evolução que eu consegui através de muito esforço. Como vocês podem ver ali quando eu estou de verde é hoje em dia, né? Mentira. Verde era a época que eu não treinava, era a época por volta de 2017, por aí. Era uma época que eu era bem cabeça dura, bem mais que eu sou hoje. Eu falava, eu não preciso de academia. Eu não preciso disso, eu vou ser forte do meu jeito, do jeito que eu quiser. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu vou treinar 2 dias da semana e eu vou conseguir ficar forte. Quebrei a cara, várias vezes. Quebrei a cara. Daí em 2019 eu conheci o meu treinador, que foi o cara que tacou um balde de água gelada na minha cara e falou, maluco, é o seguinte, se você não treinar, se você não se esforçar, se você continuar com essa sua rotina de treinar 2 vezes por semana, você nunca vai conseguir chegar no seu objetivo se você não der seu sangue. E ele basicamente me motivou a treinar todo dia, até o dia de hoje. Então, em 2019, foi quando eu comecei minha primeira mudança, basicamente, no corpo. Continuei treinando. Nesse meio tempo, muita coisa em mim e a minha volta mudou. Principalmente minha forma de pensar. Por quê? Quando eu entrei na academia, quando eu começava a treinar, eu era um cara bem turrão e bem cabeça quente. Como assim? Me estressava com qualquer coisa. Se a pessoa falava, não, você está fazendo errado, eu fica quieto, não precisa de sorrir. E continuava treinando. Só que na academia, ou você faz certo, ou você vai continuar insistindo num erro, basicamente. Lá você tem que saber o momento que você para, você olha e você fala, eu admito, estou errado, eu vou dar alguns passos para trás e vou recomeçar do zero. E foi graças a isso que muita coisa na minha vida mudou. Muitos pensamentos que eu tinha mudaram, principalmente no quesito paciente. Eu aprendi a ser uma pessoa bem mais paciente, porque de 2017 para 2019 para 2020, se eu não tivesse paciência, eu teria sido em 2018, eu deixei para trás em 2018. Mas enfim, com a academia, ela me ajudou em muitas coisas e ajuda as pessoas em muitas coisas. Porque o corpo humano, a cada 10 anos, ele vai perdendo massa muscular. Ele vai perdendo coisas. Então, se você não se cuidar muito bem, se você não fizer nada,
Basicamente, a cada 10 anos, você vai ficar mais fraco, mais fraco, mais fraco. E isso vale para todo mundo, não é só uma pessoa específica, não, vale para todo mundo. E o que a musculação pode ajudar? Ela, além dela prevenir isso, porque você vai ganhar um pouco mais de massa e você vai perder, você vai ganhar e você vai perder. Então você vai ficar nesse meio tempo, você nunca vai perder demais e nem ganhar muito. Ela ajuda principalmente também contra a osteoporose, porque ela ajuda muito a fortalecer os músculos, e a artrose, porque ela ajuda bastante na musculação. Inclusive, uma coisa que mudou em mim, foi graças à musculação. Eu era um cara que ficava doente muito fácil, fácil mesmo, precisava tomar remédio demais, precisava tomar comprimido todo santo dia, porque eu tinha uma imunidade horrível. E assim que eu comecei a treinar todo dia, eu não lembro mais qual foi a última vez que eu peguei precisei falar, não estou me sentindo bem hoje, eu vou tomar esse remédio para dor de garganta, esse relaxante muscular. Porque basicamente eu tive uma imunidade boa, graças a esse treinamento de todo santo dia. E também, claro, abriu portas para conhecimento, porque quando você entra na academia, você é totalmente inexperiente, você não sabe o que você está fazendo lá. O tempo vai passando e você vai sendo ensinado pelos próprios alunos e instrutores. Eu adquiri amigos que me ensinaram muita coisa na academia. E principalmente o meu treinador, que me ensinou tudo que eu sei hoje. Então, eu comecei a melhorar meu treino. Eu cheguei no nível que eu via novatos chegando na academia e eu podia ter a moral para chegar e falar, não, mano, posso tentar te ajudar aqui, por favor? E o cara chegava, não quero tua ajuda. Daí eu olhava para ele e falava assim, nossa, eu era assim. Olha que incrível. Eu comecei a entender como que funcionava isso. Entender como que o tempo e o esforço muda a pessoa. Então, basicamente é isso, eu acredito. Uma musculação é uma coisa que ajuda muito. Ela exige tempo, mas vale muito a pena o tempo que é gasto nela. Ela vai ajudar você psicologicamente, ela vai te ajudar fisicamente, esteticamente, em tudo, sua força. É uma coisa que ajuda demais. Eu principalmente adoro, eu acho que eu não sei o que eu seria sem musculação. É isso, mano. Então, alguém tem uma pergunta? Ah, fala aí. Sobre você já usou ou não você deve? Cara, assim, minha opinião sobre isso. Muita gente pensa que anabolizante é uma coisa que você usou, você vai morrer. Ou usou, morreu. Mas não. O que mata, eu acredito que o anabolizante, assim como o remédio tarja preta, ele tem dosagem. Então, assim, se eu for na esquina, pegar um anabolizante que um cara desconhecido, aplicar no meu corpo, provavelmente eu vou passar de uma dessa para melhor. E quem vê que eu morri vai falar o quê? Ah, a culpa é dele por ele ter sido irresponsável, por ele ter feito essa coisa? Não, vão culpar o anabolizante, porque o cara usou de jeito errado. Mas na realidade, se você fizer da maneira certa, se você passar pelos médicos corretos, você vai estar, sim, tendo alguém que vai cuidar de você, alguém que vai dosar aquilo para você. Então, eu sou a favor do uso consciente da pessoa e do médico. Eu não sou a favor do cara que vai na esquina ou compra qualquer coisa e oferece para o amiguinho tomar. Não, isso aí é uma babaquice. Você está arriscando a sua vida e a do seu amigo. Uma coisa que você nem sabe se é realmente um anabolizante. Pode ser água e o cara está quebrando suas pernas basicamente por R$ 200 para você. E nem é esse o preço do negócio. Então, eu sou a favor do uso consciente com o médico e com o receita. Agora, se eu usei? Não, eu nunca usei na minha vida. Quando eu era mais novo, eu queria usar. Nossa, quando eu era mais novo, eu falei, não, vou usar isso. Eu vou em qualquer esquina, eu vou comprar, não sei o que. Chegou meu treinador e me deu um tapa na cabeça e falou, não, se você vai treinar comigo, você vai ser consciente. Basicamente, ele me explicou bastante coisas sobre o anabolizante e os erros que é quando você é muito novo e vai atrás. Então, eu nunca usei anabolizante. E se eu pretendo usar um dia, é uma coisa que eu toda hora me pego pensando sobre se eu quero, se eu não quero, se eu quero, se eu não quero. Porque se eu for seguir com a minha vida nesse da academia, fisiculturismo, uma hora ou outra eu vou ter que usar para conseguir acompanhar esses atletas de hoje em dia. Porque conforme o tempo vai passando, a tendência tende a aumentar. E se você é natural, você está preso ao limite do seu corpo. E o pessoal fala, o corpo não tem limite e tudo mais. Isso é verdade, mas não tem limite no quesito mental, no quesito fisicamente falando, ele tem limite. Ele chega num nível que ele não vai nem mais para frente nem mais para trás, ele simplesmente fica no máximo dele. E o anabolizante ele ajuda a quebrar esse máximo e você é lento. Só que você tem que estar disposto a arriscar algumas coisas nisso. É um tiro no escuro, basicamente. Você pode ter sucesso ou você pode fracassar.
mas usei anabolizante, não quero mais usar, não vai ser aquele lance, você vai morrer porque você usou. Não, eu posso parar de usar, eu posso usar quando eu quiser, só que vai ser um tempo, vai ser exames de sangue, vai ser um monte de coisa. Então, é uma coisa complicada, não dá para ter certeza. Aí é o futuro que vai dizer. Mais alguma pergunta? Manda. Você sabe se então, eu acredito que, pelo que eu escutei do pessoal falando, o físico do Sandro era natural, já que naquela época não tinha acesso a anabolizantes como hoje em dia. Então, esse físico que ele possui é um físico natural. Claro que foi bastante exagerado em algumas fotos, principalmente em troféus que eu esqueci, tá? Tem um troféu muito famoso dentro do fisiculturismo chamado Sandro, que é uma estátua em miniatura do Eugene Sandro. Então, basicamente, ele tinha um físico natural, muito bom natural. Só que, antigamente, eu diria que, antigamente não, hoje em dia isso funciona. A musculação eu vejo como o fisiculturismo, eu diria, não a musculação. O fisiculturismo eu vejo como um esporte totalmente, não é igual. Cada um nasce com um biotipo e com uma massa muscular única. Só que você pode nascer um cara que vai ser, quando crescer, muito forte ou muito magro, ou pode ser mais cheio, pode ser mais coisa, mais esbelto, que faz. Só que cada um tem um corpo diferente. Você não pode escolher o que você quer 100% para o seu corpo. Então, tipo, eu não posso chegar para mim e falar, eu quero ter um físico 100% igual ao do Schwarzenegger. Não. Você vai ter o que o seu corpo, até onde o seu corpo chega. Então, eu acredito que o Eugene simplesmente chegou no limite do corpo dele. Ele conseguiu chegar no limite naturalmente, claro. E é isso. Mano, você acha que você já chegou no seu... Cara, eu me pego toda noite pensando basicamente nisso. Porque a academia, eu diria que ela é uma bênção, mas o fisiculturismo ele é uma bênção, mas é uma maldição. Você chega no fisiculturismo, você vê a sua evolução. Só que você nunca vai estar satisfeito com os níveis que você alcança. Você sempre vai querer ficar mais forte que aquilo. Então, toda hora eu penso, será que está indo para frente isso aqui? Ou será que eu estou preso nisso? Só que eu tento não meter isso na minha cabeça agora, porque senão eu vou ficar meio paranoico com isso, eu não vou saber se está evoluindo, não. Então eu chego nem perto de balança para ver meu peso. Eu só deixo, eu vou deixando a vida me levar, vou treinando e vendo isso a cada dia. Mais alguém? Tranquilo? Cara, em 2019, aquela uma época que eu estava mais ou menos, eu tinha muita vontade. Eu comecei a treinar todo santo dia, uma dieta totalmente positiva, porque eu estava a fim de competir. Cheguei no físico que eu falava que o meu treino, agora dá para você entrar numa categoria natural, dá para você tentar. Quando eu fui colocar meu pé, bum, quarentena, coronavírus para todo lado. Então, eu fiquei triste, desanimei, perdi massa muscular, perdi. Continuei treinando em casa todo santo dia, que é uma desgraça, sim. Mas consegui manter. E, assim, eu penso se eu vou voltar para o fisiculturismo. Eu tenho muita vontade de competir. Só que conforme você vai. É uma coisa que eu percebi. Na época que eu estava em 2019, eu não tinha tanta responsabilidade quanto eu tenho hoje. Hoje em dia eu tenho que ficar correndo atrás de coisa de carta de moto, tenho que procurar trabalho, senão estou lascado. Tem que procurar um monte de coisa. E o tempo para a academia foi cada vez diminuído. Então você tem que ter uma responsabilidade. Porque se eu for entrar nisso, eu vou ter que entrar nisso de vez, eu não vou poder dar minha volta. Então eu sempre penso se eu vou fazer isso ou se eu não vou. Tá bom? Oi. Nicolas, eu não tenho uma pergunta para você, mas eu fiquei muito surpresa. Eu acho que você e o André trouxeram um elemento para essa apresentação que parecia que a gente estava numa sala de bate-papo, né? Isso foi muito gostoso. Tinha uma espontaneidade. Eu vejo tantos TCCs, né, na educação há tantos anos. E eu queria te cumprimentar por essa originalidade, por essa espontaneidade e, ao mesmo tempo, realmente você se apropriou desse tema, né? E esses três pilares que você trouxe, né, do fisiculturismo, da academia, da musculação, eu queria que você tivesse certeza que o Nicolas que eu vi há 4 anos atrás é outro. E eu não falo da cultura física sua, mas eu falo desses três pilares que provavelmente estão dentro de você na sua atitude diante do mundo. E pode ter certeza que tem o mesmo peso que tem esse teu físico muito bonito que está sendo esculpido. Né? Mas esse cara que eu estou tendo hoje, com essa fluidez vocal, verbal, né? E com essa segurança nessa colocação, essa espontaneidade, essa coragem de se colocar sem apoio. Isso aí foi uma tecnologia
Agora, esses 3 pilares da musculação, eles estão te dando uma base na tua alma. E é isso que hoje eu estou assim, eu vou baixar o vídeo da Helena, se eu posso baixar a máscara, e te mostrar uma cara assim de surpresa, sabe? Cara, o que aconteceu com você? Parabéns. Obrigado. Manda, João. Quando o Einstein ia pra praia, ele era precisado. Meu Deus. Vou guardar, só vou guardar a posição na academia. Beleza, é isso então, rapaz? Alguém tem uma pergunta? Alguma coisa? Esqueci uma coisa importante aqui. Peço até desculpas, eu esqueci de agradecer o pessoal que me ajudou de uma maneira imensa. A Patrícia, ela foi um anjo para mim nisso aqui. Ela me salvou de uma maneira que, se não fosse ela, eu estava lascado até agora. Ela me salvou muito. A minha irmã, ela me ajudou demais nisso. André, tu me ajudou pra caramba na explicação e tudo mais. E mais várias pessoas, muita gente me ajudou, eu sou grato a todo mundo, e principalmente a vocês por terem paciência para me escutar. Então é isso, rapaziada. Valeu, obrigado. Momento abraço, Camila.